Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Chegando, pessoal aí, Diego. Grande amigo Diego. João Jorge está aí de prontidão, nosso convidado de hoje. A Lísia. Theo, como é que tá? Legal? Mari, minha querida, filhinha. E o Giovanni. Pessoal, vamos esperar um pouquinho o pessoal estar entrando para nós dar início na nossa live. Mas hoje nós temos outro assunto bem interessante. Nós tentamos sempre trazer alguma coisa de uma área específica, diferenciada, né, no ramo de atividade empresarial. Já falamos com vários expoentes aqui do Estado. Já conversamos inicialmente. A primeira dela foi com o Theo Germano, que falou sobre finanças. Tivemos o Fernando de Prímio, falou sobre editorial, revistas. Depois tivemos o deputado Gabriel Souza, né, falando sobre a situação política do nosso Estado. Tivemos a procuradora do Estado, Andréa Flores Vieira, também falando sobre a Secretaria de Transporte e outras coisas que estão acontecendo no nosso Estado. Também tivemos o Ricardo Van Tobel falando sobre área alimentícia, de bebidas e também sobre economia. O nosso vereador Walter Nagstein, falando sobre a cidade. O Pedro Bartelli também, falando sobre o setor de calçadista. Enfim, nossas lives têm tido o objetivo de trazer o conhecimento, a economia, a diversidade que nós temos. Opa, trancou a língua que nós temos aí no Estado com relação à economia e o que vem ocorrendo, né? Toda essa dificuldade e como as empresas estão se portando, como elas pensam que vão sair dessa situação que foi criada agora por esse vírus, a Covid-19, né? Enfim, a ideia é essa, esclarecer, trazer os diversos setores para que todos vejam né, como eles têm pensado, como têm agido, como têm se portado nessa situação, nesse tempo aqui que nós estamos aqui de grande dificuldade, né? E volto a dizer, né, que a dicotomia que tentam inserir em nós com relação à saúde e economia não pode existir, porque uma coisa depende de outra. Se tu tem saúde, tu consegue trabalhar, e se tu não trabalha, tu não vai ter saúde, não vai ter dinheiro para pagar a saúde, não vai ter recursos, nem tanto como pessoa física, jurídica, como pessoa ente público, né? É a mesma coisa que pensar num carro andando com uma roda quadrada. Tirou uma parte da roda, ceifou alguma parte da roda, ela vai ficar irregular e não vai andar. Então, o mundo gira, tem que girar. Economia, saúde, tudo depende de uma coisa depende da outra. Né? Nós não podemos ficar nessa dicotomia aí que não, é só saúde ou é só economia. Né? Bom, eu tenho visto aí, o pessoal está aí nosso amigo da Gafarma, o Hilário, o Rafa, minha sobrinha Dana, o Réger. Legal aí que o pessoal está entrando aí, né? Eu não consigo falar em todos aqui, desculpa, porque eu vejo, eu estou falando ao mesmo tempo e acompanhando, né? O raciocínio. Bom, hoje nós vamos falar com o João Jorge Couto e Silva, né? Ele é presidente do SETSERGS, Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Carga do Rio Grande do Sul, e também é proprietário da Vitlog, né? E eu vou agora dar o ingresso nele aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui onde ele está. Só um pouquinho. Achar aqui.
Aqui. Vamos ver a coisa. Ele vai entrar para dar uma boa noite para nós aqui. Tá vendo? Vai entrar, tá entrando. Oi, boa noite, tudo Bom, bem? tudo bom? Oi, João. E aí, meu amigo, tranquilo? Tudo jóia. Bom, Vou copiar um grande esportista, narrador esportivo, bem amigos da rede POC de Lives, né? Estamos aqui presentes para poder conversar um pouquinho sobre a área de esporte. Lauri, eu agradeço o teu convite, né? Quero ver se há a possibilidade de a gente tirar as dúvidas e responder as tuas perguntas, né? Num momento bastante delicado das nossas vidas, né? Nem da nossa economia, nem da nossa saúde, mas das nossas vidas, né? isso. Porque a dificuldade é muito grande. Então, te agradeço pelo convite. De bate-pronto, eu te respondi, até tu me perguntasse, me chamasse duas vezes, né? Eu digo, tá, tu já estava me desistindo de mim, eu voltei. Não, 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 foi só uma vez mesmo. Eu falei só no teu nome antes, mas eu disse que tinha entrado, mas que ainda não tinha vindo. Só deixa eu te apresentar para o pessoal, claro que todo mundo sabe, né? Mas alguns são meus amigos, pode ser que não te conheçam, né? Tu é um grande amigo, atua no transporte de cargas desde os anos 70, é proprietário da Vitlog, uma empresa que atua em todas as regiões do Brasil e no exterior, né? Ah, é presidente também do SETSERGS, Sindicato das Empresas de Transporte e Logística do Estado do Rio Grande do Sul. É, é o maior sindicato patronal do setor no Rio Grande do Sul. Ele é afiliado à FETRANSUL, né? Enfim, é uma atividade primordial de toda a nossa economia gira hoje em razão do transporte de carga. Boa parte de nossas mercadorias e que nós consumimos, tudo é oriundo do transporte. Tanto é que nós vimos que há 2 anos atrás deu um problema no transporte com relação aos motoristas terem problema com combustíveis e também pedágio. Tivemos 10 dias de paralisação e ficou um caos com a paralisação, né? E hoje nós temos o inverso. Quem continuou na atividade, mantendo, né, a nossa economia, nossa alimentação, foi o pessoal do transporte de carga que teve que se virar em 20, 30, porque não tinha. Foi proibido até que os restaurantes de estrada fornecessem alimentação. Algumas pessoas, né, de bom grado paravam nas estradas para fornecer para os caminhoneiros, né, eles continuassem atuando, reconhecendo. E o reconhecimento hoje que nós tivemos, boa parte deles, e está sendo feito só para o pessoal da saúde, tem que ser reconhecido o pessoal que atua, né, no transporte, né, porque eles abraçaram e com bastante dificuldade nos trouxeram alimentação, vestuário, as coisas que podiam ser comercializadas e abastecendo os mercados, os supermercados, enfim, né. Então, e hoje nós vamos conversar então com o expoente aqui do transporte de carga do Rio Grande do Sul, que é o SETSERGS, fazer algumas perguntas para eles. Vocês podem mandar as perguntas também aqui para mim, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar também no próprio Instagram aqui. Mas e aí, João, me conta um pouco da tua história e carreira, como é que começaste nessa área do transporte? O que te levou a começar a transportar cargas, mercadorias, enfim, bom, Lauri, conta. eu como filho de caminhoneiro, né, com muito orgulho, já venho sendo transportador e sendo transportado desde quando meu pai e a minha mãe pensaram em em acontecer alguma coisa de alegre na vida deles, né? E eu nasci dentro do transporte rodoviário de carga, fui sendo doutrinado e vendo desde guri andando, puxando o caminhãozinho de lata, né? Tu deve lembrar como é que eram Sim, os nossos caminhões, com aquelas latas de leite ninho puxando, né? A gente fazia estradas. Ali começou é, a minha trajetória no transporte, né? Meu pai
indo viajar, quando chegando de viagem, a gente entrando dentro do caminhão, tirando pedra no meio dos pneus, que entrava nas fendas dos pneus. Então, ali eu já estava vivendo a minha vida de transportador. E lá pelos meus 18 anos, todo o brasileiro, né, com a idade de 16, 17, 15, 16, 17, 18 anos, quer ser jogador de futebol, né? Eu tentei ser jogador de futebol. Também não consegui ser jogador de futebol. Apesar de que joguei um campeonato municipal e fui campeão, né? Por um time que a metade do Rio Grande adora, que hoje reviveu aí os momentos de 2006, né? E então não consegui ser jogador de futebol. Continuei meus estudos, né? E um dia meu pai disse assim: olha, chega de mamata, vamos trabalhar. Aí ele me levou para a transportadora, que ele era caminhoneiro, né? E lá ele pediu para o gerente de operações lá, dizendo o seguinte: tu ensina meu filho a trabalhar, eu pago a comida e tu paga a passagem. Não precisa pagar salário para ele, não. Eu digo, olhei para a cara do meu pai e disse assim: meu Deus, é desse jeito que quer me ensinar? E aí, claro que uma empresa de grande porte não ia fazer isso mesmo. Mas ali começou a minha trajetória, em 1974. Né? Então, já tenho 46 anos de transporte. E eu vim aprendendo, buscando oportunidades desde lá. Então, e depois, em 1988, eu comecei a ser empresário. E aí eu vi que não era fácil ser empresário de transporte no Brasil, ou qualquer empresário no Brasil. Então, passei por algumas empresas, fui aprendendo e até chegar ao ponto de ser empresário. Em 1988, eu representei uma empresa de São Paulo durante 22 anos, até 2009. E de 2009 para cá, a gente veio com carreira solo, né? Transportando para todo o centro-oeste e norte do Brasil, com filiais no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste e no Sul, e no Sudeste. Venho já há 20 anos, mais de 20 anos, transitando dentro do Sindicato das Empresas de Transporte, do CETSERGS, que é o segundo maior sindicato do Brasil. O primeiro é o CETSESP em São Paulo, e o segundo maior sindicato do Rio Grande do Sul, o primeiro do Rio Grande do Sul, o segundo do Brasil. Nós temos, como gaúchos, né, fortes e aguerridos, nós temos uma consideração muito grande pelo centro, pelo sudeste, pelo nordeste, pelo norte, porque nós somos sempre protagonistas de frentes fortes, né? Então, entrei no sindicato através na primeira diretoria que eu trabalhei foi do Adir Frastão, que era um dos diretores e presidentes da Expresso Mercúrio na época. E de lá para cá eu vim buscando sempre auxiliar, ajudar, participar, discutir, dar ideias. Então, hoje o setor ele tem grandes empresários, né, que circundam no sindicato, e a gente consegue ter um sindicato ainda muito forte, vai continuar sendo forte. O sindicato é uma potência, e também a representatividade, os presidentes são pessoas, né, que tiveram a sua atividade desenvolvida com duras, né, situações, né, de início de carreira. Tivemos o Sérgio Neto, tivemos o Afrânio, enfim, né, vários amigos, inclusive, né, são todos eles amigos. Eu circulo um pouco dentro do sindicato, né, nós somos nosso escritório, né, ele atua para algumas empresas de transporte, nós participamos também, porque o sindicato ele proporciona alguns cursos, algumas palestras, né, isso é bem interessante, e não só direcionada para o pessoal do transporte, é o pessoal que presta também serviço para os transportadores, e alguns esclarecimentos, a gente discute, debate, né? Então é muito importante a atuação do sindicato, né? E dentro dessa atividade do sindicato, nós temos também tem alguma outra coisa assim que o sindicato, vamos dizer, o que o sindicato fez agora? Chegou a fazer alguma coisa agora nessa pandemia de auxílio, de solidária, alguma coisa
Pessoal muita assim, sem condições. É mesmo? coisa. Nós tivemos a semana passada aí, né, um pouquinho, até vou voltar um pouquinho. O Sérgio Neto, eu fui vice-presidente deles por 2 mandatos, né? Grande amigo, é. Gosto muito dele. Eu fui por 2 mandatos, né? Então, tem o João Perotto também, que foi um grande presidente. Sim. Tem O, livro escrito por ele, né? Do Perotto. o Livros. Silvano também Silvano. teve uma bela de uma passagem até discutindo os pedágios e nós, há poucos dias, a gente teve um resultado favorável sobre o pedágio ali de Pelotas ali. Então, é uma briga constante. Todo e qualquer presidente que entra para dentro do sindicato, do CETSERVIS, ele sempre tem uma demanda para poder discutir, né? E a gente também não deixa de estar sempre buscando alguma coisa para o setor. Nós fizemos muita coisa, Laurina. A FETransul, ela entrou dentro do gabinete de crise, aonde foi convidado pelo governador para participar na parte de logística. E afora isso também, nós tivemos aí a semana passada o Pedro Bartelli, tá? Eu não conhecia ele pessoalmente, né? Conhecia através dessa live, não conhecia ele mesmo. Somos fornecedores dele nas 2 empresas do grupo, tanto na Grandene quanto na Vulcabras. Já transportamos há muito tempo para eles. E a Grandene, nesse momento de parada que eles estão lá no Ceará e aqui também em Farroupilha, eles mudaram alguns maquinários, fizeram algumas, como é que se diz, a estampa, fizeram um molde para fazer alguns equipamentos hospitalares, para poder socorrer, né? E eu parabenizo a Grandene, ao grupo Grandene e Vulcabras, porque é difícil hoje no Brasil a gente conseguir fazer com que as pessoas ajudem. As grandes empresas estão ajudando muito, tá? E a Grandene, ela fez esse trabalho e nós estamos distribuindo. Nós temos um grupo de empresários e empresas que nós atendemos, a gente faz a logística dessa distribuição desses equipamentos que são feitos pela Grandene. E então, dentro do Que Rio Grande do legal Sul isso. e fora do Rio Grande do Sul também. Então, a gente socorre, como a nossa operação estava meia parada, nós colocamos os caminhões à disposição para poder fazer todo e qualquer tipo de ação solidária que viesse ajudar nesse momento de crise ruim que a gente está enfrentando. E a gente vem fazendo isso todo. Agora, nesse final de semana, a gente fez novamente. Todo final de semana, toda semana, a gente tem uma demanda para poder encaixar a entrega de equipamentos, né, para a segurança dos nossos médicos, dos enfermeiros, das empresas que atuam na parte de segurança e saúde. É. Realmente, né? Isso é muito importante para todos, porque, como eu falei, né, o transporte é essencial e não adianta produzir sem poder transportar o que vem o que tem da produção nossa do setor, né? Vou mudar um pouquinho aqui. Todos os anos, né, tem participado e eu acho muito interessante, né? E nós temos a Transposul, que é a tradicional feira, que é a segunda maior do Brasil, se eu não me engano, maior também de São Paulo, para variar um pouquinho, mas, né? E traz as inovações do ramo do transporte, tanto para o pessoal de cargas como para o pessoal de transporte de passageiros, porque ali estão os chassis, pneus, peças, novidades, rastreador, enfim, tem uma gama bem grande, né? Como é que esse ano vocês pretendem, vai ter, vão passar para o ano que vem, vão prorrogar para mais adiante? Qual é a ideia? Quem nunca foi na Transposul, vale a pena ir, porque é uma feira interessantíssima. Lauri, nós fizemos a Transposul, ela é uma feira que ela se divide entre Bento Gonçalves, Porto Alegre, Bento Gonçalves. Nós fizemos 2 últimos anos lá em Bento, e esse último ano ela estourou a boca do balão. E aí, Estava cheio mesmo. nós nos permitimos lá
vender a feira de 2020 já. Nós vendemos a feira 70% lá em Bento. Nós estávamos com 99,999 a feira toda ela vendida aqui. Aí sucesso, hein? Aconteceu esse fato. Aí nós transferimos a feira de junho para setembro. Estamos ainda com a data ainda agendada e marcada nessa transferência, mas eu não posso afirmar se ela vai acontecer ou não. Eu tenho que esperar um pouco mais, né? Sim. Para ver... O governo se manifestar, né? Como é que fica essa situação, né? Exatamente. A gente está passando uma situação bastante diferente de tudo. Nós tivemos o declínio e a transferência da Feira de Hannover, na Alemanha, e ela é muito importante nesse nosso cenário, que seria em setembro também, e ela foi transferida. E isso vem nos fazer refletir muito. E dentro dos próximos dias a gente vai decidir, né? Porque nós não podemos, tu não sabe, o teu inimigo tu não sabe onde está, né? Não sabe como é que vai se portar daqui a um mês, né? Exato, sabe como é que vai se portar. A tendência é a gente adiar essa feira para o ano que vem. Não temos certeza, não podemos afirmar, mas até o início de junho a gente vai definir e vai passar isso aí para o grande público, e a gente tem que ter respeito, né, com a segurança das pessoas. Nós temos que ter responsabilidade, né, porque é uma feira que transita milhares de pessoas, então nós temos que ter todos os cuidados. A Fiergs ela está adotando todos os sistemas de protocolos que o governo está passando, a Secretaria de Saúde está passando. Então a gente está junto, está conversando para ver o que nós vamos, aonde nós vamos e como nós vamos proceder, se nós vamos dar continuidade ou se nós vamos transferir para o ano que vem. Aproveitar e fazer uma pergunta aqui do Giovanni Silva. Ele pergunta aqui o seguinte: o volume total de cargas transportadas no território nacional sofreu uma redução de cerca de 39% devido à pandemia. Dentro das possibilidades, já é possível imaginar um prazo para a retomada? Eu acho que a informação do Giovanni está um pouquinho distorcida. 39 é muito pouco. Foi muito mais. Não é nem de rir, de chorar, né? 45, 46... mas o mercado fechou, o comércio fechou, a indústria fechou, e fomos parando, não chegamos a parar tudo, mas eu digo o seguinte, na minha expectativa, 2020, depois do dia 20 de março, ele acabou. 2020 acabou, para o transporte rodoviário de cargas, e também para o comércio, indústria, ele acabou. Nós vamos ter que refazer esse 2020 em 21, refazendo. A mesma coisa que aconteceu no governo Bolsonaro. 2019 foi um ano de adaptação, né? Eu sempre dizia, desde o momento que o Bolsonaro ganhou, eu sempre dizia, 2019 vai ser um ano para que o governo comece a conhecer as entranhas e o que ele vai enfrentar, porque ele não sabia, né? E acontece conosco a mesma coisa. 2020, nós encerramos o 2019 muito bem, obrigado. O mercado estava bem, o PIB estava acelerando, a economia em 2020 ia começar a andar em passos largos. Eu sempre dizia isso, e até na abertura da Transposul lá em Bento, no meu discurso de abertura, eu disse que o Brasil iria caminhar em passos largos e firmes a partir do segundo semestre de 2020. Isso lá em 2019 eu já tinha visto isso. Em 2020 eu estava dizendo que nós íamos... Em 2019 nós estávamos dizendo que
2020, a partir do meio do ano, nós íamos ter uma aceleração. Aí acontece essa situação, essa calamidade, no início do ano. Lauri, eu estava em férias com a família, né, quando eu recebi a notícia, em janeiro, sobre a pandemia. Em abril, Lauri, era para mim estar na China. Nós estávamos montando uma expedição para ir para a China. E quando eu recebi, o meu filho estava comigo nessa viagem, e eu disse para ele assim, ó, eu acho que nós não vamos ir para a China. Ué, mas por que não? Porque tem uma notícia assim, 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 de uma pandemia que vai acontecer, tá crescendo na China. Não, tá louco. Isso é só num lugarzinho, num cantinho da China. E aí foi avolumando aquilo ali, né? E chegou ali por perto de abril, eles realmente ouviram e sentiram tudo que eu vinha dizendo e se tornou realidade. Então eu digo assim, respondendo para o Giovanni, tá? Não, Giovanni, 39% eu estaria dando risada, mas é de 45% a 55% a queda do transporte rodoviário no Brasil. E agora, de uma semana para cá, 2 semanas para cá, começamos a ter um aquecimento bem leve. Vamos supor que nós não tivemos um aquecimento, está amornando. Tá? E nós vamos ter que levar isso até o final do ano, ajeitar a casa, limpar tudo que a gente tem que limpar, enxugar, reinventar as empresas, né, as indústrias, o comércio. Nós vamos ter que pensar muito bem para 2021, nós começar o primeiro semestre com os pés no chão, e a partir do segundo semestre a gente começar a rodar a roda mais forte. Em 2022, se caso não der alguma coisa a mais com essa pandemia. Tá? Mas se nós conseguirmos sair dessa pandemia até no meio do ano, até o final do ano, a gente conseguir limpar a nossa casa, 2022 nós vamos começar a recuperar. Não pense que antes a gente vai conseguir alguma coisa, porque a indústria tem que se reciclar, o comércio tem que se reciclar, as empresas têm que se reciclar, o governo, os governos vão ter que repensar seriamente se querem continuar sendo sócio das empresas. Se eles quiserem, exatamente, Lauri. Se eles quiserem... Sim, mas o sócio do lado bom só, né? Só do lado do lucro. Né? Exatamente. Se eles quiserem continuar tendo a participação de 30% a 40% numa empresa, eles vão ter que também diminuir os gastos públicos, vão ter que enxugar a máquina, vão ter que mexer na parte administrativa, vão ter que mexer na parte tributária, porque do jeito que nós estamos, Lauri, principalmente aqui onde a gente está, no Rio Grande do Sul, nós não vamos sobreviver. Se o governo não buscar alternativas de mudança, de fazer com que seja mais leve para as empresas, não tão penoso, aí nós vamos conseguir começar a caminhar a partir do meio de 2022. É uma dificuldade muito grande, sabe? O setor público ele pesa muito, ele é carregado, ele é um elefante que se carrega, porque o custo é muito alto, né? Tinha uma observação aqui do ex-presidente que nós citamos há pouco, Sérgio Neto, disse que alguns setores a redução foi maior de 50%, ele fez uma consideração ali. Depois nós temos aqui uma pergunta para ti, né, do Gui Bortoncello, eu não lembro dele. Guilherme mas o Guilherme? Ah, bem. Boa, Guilherme. Assim, qual delas? Eu vou fazer uma propaganda para ele, da transportadora Primor. Ah, da Primor? Legal, tá bom. A família Bortoncello também tá em vários setores, né? Tem transporte de passageiros, tem a parte de caminhões, tem a Miro, né? Exatamente. Então, isso. E aí ele pergunta o seguinte... O Leandro Miro é meu compadre. Meu compadre. Sou amigo dele, assim, não muito próximo, mas nós também atuamos lá fizemos algum serviço lá para
lá para Viamão também, mas é transporte de passageiros aí. Ah, Mas o Gui, ele pergunta o seguinte, a Vitlog não vai explorar o e-commerce? olha, eu vou te dizer uma coisa para ti. A semana nós tivemos uma reunião lá na empresa, né? E esses jovens aí, o Guilherme, ele faz parte da nossa diretoria. Ele fica mais em São Paulo do que aqui, né? Mas ele faz parte da Conjovem também. E os jovens têm cutucado. E eu ainda sou bastante resistente, né? Porque o e-commerce agora, com essa pandemia, ele tomou ele tomou um vulto, né? Não vou dizer que consistente o que está acontecendo agora, mas o futuro do e-commerce no Brasil, ele vem tomando aceleração, né? O Sérgio Neto trabalha com e-commerce também, né? O Gui, a Guilherme, também trabalha com e-commerce também. A Plimor trabalha com e-commerce. Mas a gente tem que ir buscando as diversificações, né? A minha diretoria, essa semana, fez um comentário também, meu filho, que é o nosso diretor administrativo. Ele também está sendo forçado a fazer com que a gente entre dentro dessa modernidade, não digo novidade, modernidade, a gente readequar a empresa, porque eu não consigo entender, Lauri, e isso deve estar dando dinheiro. Agora, essa semana, ontem, eu fui fazer um frete para mim mesmo, né? Eu peguei a Sprinter lá na empresa para comprar plantas, né? Eu te disse para ti, te mandei uma foto do meu jardim de teu vaso de temperos, tudo, excelente. Aí, quando estava chegando em casa, a minha mulher recebeu um pacote de um produto que ela recebeu lá do Espírito Santo. Aí eu, curioso, né? Como sempre, perguntei, meu amigo, quanto é que é o frete que tu recebe que é um terceiro? Eles estavam numa dublô, 2 rapazes entregando mercadoria. Aí diz ele assim, R$ 1,80. Tá, mas e quantas entregas tu faz? Ah, eu faço umas 150 entregas por dia. Eu digo, meu Deus do céu. Se a transportadora viver com esse valor de frete, não tem como subsistir, entendeu? Mas o pessoal está ganhando dinheiro, diz que está ganhando dinheiro. Talvez a Vitlog entre Mas o nosso e-commerce para o Centro-Oeste e Norte, nas regiões que é onde a gente atua, não é fácil. Tem lugares que a gente entrega de barco. E aí, meu amigo, como é que faz? Para fazer o e-commerce. Não é mal. Chama o Fleck lá para levar os catamarãs dele. Eu estou ali fazendo. Aqui, ó, nós temos pessoal aqui entrando aqui direto, aqui nós temos vários amigos aqui, o Giovanni Milanês, a Yara, a Clélia Quadros, o Reger, amigão aí, Felipe aqui do escritório, colega aqui, o Douglas, o Zanini lá, consultor de Capão. O Douglas deve ser lá de Goiânia, lá, né? Douglas de Paulo Cardoso. De Goiânia? Tem a Cláudio Ferrari. Seguinte, pessoal, assim, vocês compartilhem com os amigos de vocês, porque as nossas informações aqui são interessantes para todos, então dá uma compartilhada aí para eles entrarem aí e ver a nossa live aqui, assistir. O que tu ia dizer? Falou o nome aí, Cláudio Ferrari. Esse cara me ensinou a trabalhar no transporte, quer saber? É mesmo? Esse cara amigão meu, é. Está morando no interior do estado. Né? Ele tem um defeito. Tem um defeito. É gremista. Eu também sou defeituoso, então. Mandar um abraço para o Cláudio Ferrari, amigo meu desde 1974, me ensinou tudo que eu precisava aprender no início de transporte, e fazem, eu acho que, mais de 30 anos que eu não o vejo. A gente conversa, às vezes, por WhatsApp, por Facebook. Cláudio, um abraço, meu irmão. Isso é bom, né? A gente rever os amigos, mesmo de longe, a gente mantém aquele carinho, né?
aquela amizade de... Exatamente. Mas dando continuidade, né? Eu tenho a curiosidade, nós temos um cliente também que trabalha com exportação, importação, e como é que está o pessoal dessa área, assim? Como é que ficou? Porque eu tive lendo que um problema Argentina fechando, que dizendo que nós não estamos cuidando bem, Chile, né, Paraguai, tá, a carga está normal para esses países ou tem Ah, alguma restrição? não, nós temos as fronteiras fechadas, né? Agora, um pouquinho, tá abrindo para poder levar alguma coisa, transpassar alguma coisa. Mas a importação, nós temos, como o transporte ele estava funcionando, a importação até que nos portos aí a gente estava conseguindo trazer, né, para dentro dos terminais. Mas a exportação, ela simplesmente foram fechando as fronteiras e as dificuldades ficaram bastante grandes. Nós, no terminal que a gente tem lá em Corumbá, nós temos mercadorias paradas para ultrapassar para a Bolívia, né? Para o Paraguai também nós temos ali, mas está difícil, tá? Mas eu acredito que, olha o Sérgio Neto dizendo, dá-lhe Grêmio. Boa, Sérgio. Não, eu não consigo entender, cara. O cara, ao invés de torcer sei lá, pro Fluminense, até hoje eu não sei se ele é mineiro ou se é carioca, ou pro Galo lá, pro Cruzeiro. Não, vem torcer pro Grêmio aqui, cara. Eu vou te contar uma coisa, não é fácil, não. Paixão é paixão. E ele é doente gremista, viu? É doente. Mas É. então a exportação, a importação, ela teve um momento de paralisação, porque todo mundo está diminuindo, né? Mas o que conseguia entrar dos navios aí, com toda a dificuldade por causa da pandemia, tinha que estar a Secretaria de Saúde, onde estavam chegando os navios, às vezes estavam dificultando. E na saída, as fronteiras fechadas. O Paraguai fechou a fronteira Brasil, né? Então, Bolívia fechou a fronteira Brasil, porque como nós temos um volume muito grande de movimentação de pessoas, o medo deles pela estrutura que eles têm, né? Esses países, eles fecharam. Ficou difícil. Aqui, ó, tem o Giolete Silva aqui também falando aqui que o Cláudio Ferrari foi colega também de transporte, né? Minha O cunhada, Diego, a é? Jolete é minha cunhada. O Diego Tomás aqui também, amigão aqui, fizemos um serviço para ele aqui, diz assim, JJ, né, João Jorge, né, É, revolucionou os 7 séries convidando a Conjove para participar da diretoria do sindicato. Legal isso, a gente inovar e trazer, porque o pessoal jovem, né, muitas vezes não tem toda a experiência, mas tem ideias novas, né, debate, é sempre bom, né, a inovação, né, e as coisas novas, algumas são boas, outras não são. Eu tenho aqui no escritório também, tem as minhas 2 filhas que trabalham juntas aqui, são bem mais novas que eu, e é bom, trazem inovação de uma coisa, de outra, pensamento jovem, como estão vendo. Então, isso nós tem que ser feito e tem que ser treinado, né? Para poder também conduzir um sindicato, tem que começar, mesmo uma empresa, o que seja, né? Tem que começar de novo para saber todas as artimanhas, todas as nuances que é tu gerir, administrar. Lá tem uma empresa lá de transporte também que nós fizemos, que tinha também a administração jovem. E eles fizeram, lá na Nortran, eles fizeram todo o conselho dos filhos dos sócios. Então, trabalhavam da mesma forma que a empresa trabalhava, eles tinham o conselho lá dos jovens também. Então, isso tem que ser feito, né? Muito bom. E diz uma coisa, e chegaram o pessoal a ter alguma... A Bitlog chegou a reduzir, teve contrato suspenso, teve que reduzir jornada, alguma coisa assim nesse sentido, ou na área que vocês estão, ela se manteve estável assim? não, só para te dar um panorama da nossa diretoria, né, do CETSERGS, são 21 pessoas. 11 são jovens da Conjove. Bom esse. Agora há pouco passou aí a Thaís Grace,
ela, ela faz parte do Inovar, ela cuida da parte do RH, fazendo um trabalho muito forte, muito bom, com todas as empresas, com o RH das empresas. E nós temos todas as pessoas, eu tenho duas Thaís na minha diretoria, duas mulheres, né? Uma Thaís, que eu digo mexo com a Thaís com H e a outra sem H. As duas são muito fortes essas duas. O pessoal nosso da Conjovem é muito atuante. Tá? Então, nós temos que renovar, Lauri, porque nós aprendemos muito também com eles. Né? Bom, como a moda é tomar chá, né? Então eu vou tomar um chá aqui, mas esse chá aqui não é tão forte, viu? Então, nós buscamos no sindicato essa inovação e trazer a juventude para dentro, para a gente poder oxigenar o nosso cérebro e o cérebro do sindicato. Bom, a Vitlog, como uma empresa jovem também, né, ela teve que se readequar urgente para poder enfrentar esta pandemia, esta parada, né, que muitas vezes a gente sente na parte de saúde, mas tem muito na parte política, né? E isso aí atrapalha bastante. E nós conseguimos readequar ao que o governo propôs, né? E nosso quadro hoje, nós tivemos aí uma redução de pessoas no primeiro momento, cancelamos os contratos em experiência, né? Começamos a fazer redução de jornada de trabalho, redução de salário, e a gente continua atento, né? Nós estamos hoje, acho que com 40% do nosso efetivo parado. Nós, no primeiro momento, nós tiramos as pessoas que estavam em situação especial, né? As pessoas com mais de 60, com doenças pré-existentes, mulheres com filhos, porque como as escolas pararam, né? Isso a gente fez também lá dentro do CETSERGS, como as escolas pararam, não tem como uma mãe ficar trabalhando dentro da empresa se não tem com quem ficar os filhos. Então, a gente entendeu muito bem e a gente adequou, trabalhando em office, né? Então, nós tivemos que fazer essa retração, mas a gente está pronto, atento, porque se o mercado amornar um pouquinho, a gente tem que começar a trazer as pessoas aos poucos, né? E o interessante é o seguinte, Lauri, hoje tu está vendo um aclame das pessoas não querendo ficar em casa, querendo ir trabalhar e dando valor ao trabalho, Isso é muito importante, porque esse vírus, essa doença, essa pandemia, ela vai fazer com que nós repensemos o nosso trabalho, as pessoas vão começar a pensar um pouco mais, e ao invés de querer ir para um médico, tirar atestado, ir para ficar em casa por qualquer situação, tirar férias de 30 dias, né? Então, as pessoas vão começar a repensar, porque nunca passamos uma situação dessas, né? E a gente está começando a viver uma nova vida. Empresário aqui no Brasil, em certo ponto, em certos aspectos, ele é um herói, né? Porque lutar com toda a dificuldade que tem, todos esses programas de governo, programas não digo, todas essas mudanças de política de governo, a nossa legislação trabalhista, a nossa legislação tributária, as mudanças que tem, nós atuamos bastante na área tributária, as mudanças que tem, olha, tem que fazer uma ginástica brutal para sobreviver. E hoje, com o pessoal ficando em casa e vendo que a dificuldade das empresas e daqui a pouco poder perder o seu emprego, e não por uma má administração, não por o sócio que imaginam que gasta demais, ou o que seja, né? Não, é justamente por um problema de saúde,
aqueles que justamente eles utilizam algumas vezes para, como falasse, né, para testado, é problema de saúde, né, que está prejudicando toda uma população. Né? Então isso tem que ser levado bem, bem sério. Estou vendo aqui, tocasse no assunto, com o jovem, né? As duas Thaís aí estão nos ouvindo aqui. A Thaís Graça disse: nosso trabalho só existe pelo apoio que a gestão do Sete Sérgios hoje nos proporciona. Daí o Marcos Couto: estamos fazendo a diferença com o jovem e as mulheres crescendo no setor e dentro de nossa entidade. As mulheres hoje estão tomando conta, né? Dentro da minha área e do direito aqui, já passaram dos 50%. E a Thaís botou palmas ali. Também eu gostaria de registrar, né? O meu amigo aí, o Pedro Carrer, falar de novo até o Germano, o André Pugin, o Zanini eu já tinha falado há pouco. Enfim, nós temos aí o pessoal todo nos assistindo aí e participando. Né? Deixa eu ver mais uma coisa aqui, quem mais aqui? O Newton, né? Newton Moraes, ele realiza vários cursos aí dentro da área de pessoal e de gestão, né? A juventude e a inovação são mais do que a idade. Há pessoas, empresas e organização com muitos anos que estão sempre na vanguarda. Isso aí, tá certo. Me diz mais uma coisa. Qual é a projeção da Vitlog agora? Assim, tem alguma modificação no mercado? Uma perspectiva de mudança no transporte? Não sei, tem alguma ideia de que vai acontecer daqui a uns meses? Bom, primeiro, Lauri, nós temos que lutar para sobreviver, para sair desta luta aí que a gente... É a mesma coisa quando tu tá num pesadelo, né? Tu tá querendo acordar e não consegue, e depois que tu acorda assustado, e aí tu vai ver se tu vai levantar, tomar um copo d'água, respirar diferente, né? E nós estamos buscando readequar todas as nossas dificuldades, nos conhecendo internamente, nos reinventando, mas a Vitória, ela vai buscar o mercado, vai ter que buscar fazer com que a diminuição que a gente teve de faturamento, a gente vai ter que buscar mercado, né? Então, se vai ser por e-commerce, se vai ser por abertura dos próprios clientes, a gente abrir mais frentes de entrega que talvez o cliente não esteja trabalhando conosco, mas a gente quer voltar à nossa vida normal, né? Nós queremos a nossa vida que volte ao normal e a gente buscar crescer. Nós não podemos pensar que a gente não tenha que crescer. Vamos ter que começar a nos reinventar para crescer de novo. Eu quero mandar um abraço lá pro... Agora ele apareceu aí para poder dar um contra no Sérgio Neto, o Roberto Dexheimer, que é um grande colorado, está lá em São Paulo, tá aí dentro aí. E as duas Thaís aí, um abraço para as duas, o Diego, o Guilherme, o Marcos Couto, que é meu filho, né, que é o nosso administrador na empresa, no Setsergues e na Transpocred também, né? Então, na Conjovem, na Transpocred, no sindicato, na empresa. Eu acho que é a Transpocred? O que é a Transpocred? É uma cooperativa de crédito no setor de transporte. Então, é uma cooperativa que trabalha, que circunda dentro do setor de transporte. E ele, Marcos, é um dos diretores do conselho, né, vice-presidente. Está aí, a gurizada está em tudo quanto é canto aí. Tá certo. Ela é vinculada a alguma cooperativa, por exemplo, Sicredi, alguma coisa, ou não? Ou não tem... Não? Não. É direto com... Direto. Tem aqui o Alexandre Herder. O Alexandre Herder é da Pepsi, né? Acho que vocês fazem, acho que carrega o amigão ele está falando aqui, ó, sobre ações de Maio Amarelo. A Vitlog vem atuando com prevenção de acidentes e orientações? A Vitlog, ela sempre trabalha, é uma empresa que ela trabalha muito o social, né?
nós trabalhamos muito forte nessa parte de segurança de trânsito. Nós temos uma parceria muito forte com a EPTC, com a Polícia Rodoviária Estadual. A gente tem trabalhos fortes, como a gente tem lá no sindicato, nós temos a Transportadora da Vida. Então, esse trabalho de conscientização e segurança no trânsito já vem de um bom tempo, até veio da diretoria, da gestão do Sérgio Neto, né? Essa gestão da Transportadora da Vida. E a Vitória é uma empresa, a Vitlog é uma empresa premiada, né, certificada, e a gente faz muito, mas muito trabalho social. E ela não vai deixar nunca de fazer alguma coisa para poder ajudar na sociedade. Me diz uma coisa, assim, com relação ali à greve de 2018 e hoje, qual é a diferença, assim, que tu vê entre as duas situações, aquela greve que houve em 2018 e agora não digo, não posso dizer paralisação, mas essa redução da atividade? Que foram dois momentos totalmente diferentes. Na greve de 2018, nós tivemos um bloqueio e a gente estava vendo onde é que estava acontecendo os bloqueios, né? Nós tínhamos a indústria aberta, nós tínhamos o comércio aberto, então a economia ela girava de alguma maneira, ela estava girando, né? A gente conseguia fazer algumas entregas, transferir até um certo momento. Depois até que quando parou tudo mesmo, acho que já quase no final, pelo terceiro, quarto dia antes de acabar a greve, ficou bastante difícil, né? Mas é diferente. Agora, nessa situação, a indústria não funciona, o comércio não funciona, então é muito difícil de tu fazer com que o transporte siga, né? Nós conseguimos dar sequência, porque nós tivemos, Lauri, uma coisa que a gente não falou nós tivemos heróis da resistência na estrada. Tá? Esses heróis que talvez lá no início, por alguns, acharam que eles eram bandidos porque eles estavam fazendo greve. Não, eles estavam fazendo uma reivindicação que eles tinham o direito de fazer. Tá? E agora mostraram mais uma vez que o transporte rodoviário de carga, ele faz, é a essência, é o que toca a mola mestre, a roda no Brasil. O transporte rodoviário de carga, para mim, não é 60%, ele é 100%. Porque tu não recebe mercadoria de avião, tu não recebe mercadoria de trem, tu não recebe mercadoria de navio. Quem entrega é o transporte rodoviário de carga. Então, aos nossos caminhoneiros, aos nossos resistentes, heróis da resistência, eu quero mandar um abraço para eles, para todos eles. Porque nós dependemos do transporte rodoviário. Tanto as empresas de transporte, que às vezes é esquecida nesse meio e é cobrada por alguns, né? Para poder ver se a gente paga mais alguma coisa. Mas o transporte rodoviário de cargas, as transportadoras, as logísticas que fazem girar o Brasil, fazem girar o nosso país. Né? Então, é um conjunto, o transportador e o transportador autônomo. O Sérgio Neto aqui, mais uma vez participando aqui, várias premiações recebeu a Vitlog. Né? E o Felipe, Felipe, não sei. É a Vanessa. Sindicato? Vanessa? Nossa assessora de imprensa. Ela que falou contigo por telefone. Tá certo. Bem-vinda, Vanessa. Legal. Sindicato forte deixa o setor ainda mais forte na luta pelos pleitos do setor. Aí o Rodrigo Lentinon. Lentino? Lentinon. Rodrigo Lentino. Vitlog é exemplo em campanhas de conscientização, também além de diversos prêmios por ações. Parabéns à família Vitória, provedora logística. Enfim, né, nós temos aí vários elogios e reconhecimento, né, do setor aí com o Roberto Dex. Empresário nesse momento, mais do que nunca, precisam se unir. O Sete Segs é a melhor maneira
de estar atualizado e unido nesse momento de pandemia e pós-pandemia. A Diolete Silva, opa, sumiu. JJ, opa, não é apenas um empresário do transporte, é também um ser humano preocupado com as pessoas e com as causas sociais. De novo ali. Mas enfim, assim, ó, na semana passada aconteceu uma coisa que eu não gostei muito, né? Nós encerramos a live, assim, eu encerrei muito em cima, e aí o Pedro foi cortado no finalzinho, assim, eu achei bem chato aquilo, porque a pessoa tem que se despedir, tem que dar a finalização, então eu preferi hoje finalizar um pouquinho antes do que não poder se despedir, né, do pessoal que está assistindo, que veio nos prestigiar, que veio, né, participar da nossa live. Então eu vou primeiro dizer aqui, a semana que vem tem mais, né, nós temos lá, semana que vem, o Juliano da Melnick, ele também, né, é sócio, diretor comercial, vai falar sobre no ramo da construção civil, né, conosco, vai expor aí que é uma atividade também que impulsiona muito toda a nossa economia, porque ela contrata desde do mais, não vou dizer desqualificado, mas com menos condições de trabalho até o mais qualificado. E pega todos os setores, pega transporte, metalúrgica, cimento, prestação de serviço, enfim. Eu desde guri, eu defendo, né, o ramo da construção civil como um dos mais importantes, que nós temos, uma atividade mais importante, porque ela abrange todos, ela move. Eu acho que os países também deviam dar um incentivo maior à nossa construção civil. Então eu vou abrir para ti, se se despedir do pessoal aí, esclarecer alguma coisa que tu queira falar, agradecer o pessoal aí que tem vindo aí nos prestigiar. A palavra está contigo. Legal. E agora a passagem aí da minha irmã aí, mandando um abraço para mim, dizendo que tem orgulho do Mano. Também tenho bastante orgulho dela também. E eu quero agradecer a todos e a ti primeiro, Lauri, que tu fez esse convite, né? E dizer o Roberto Dexheimer, que é o nosso vice-presidente de logística, falando, enaltecendo o CETSERGS, e eu também digo que para a gente ter um sindicato forte, atuante, nós temos que ter a participação dos nossos associados. E aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, que não for sócio, procure associar-se, porque nenhuma entidade ela se mantém forte se não tiver participação. E o CETSERG sempre teve uma participação muito forte em função dos seus associados, porque nós somos cobrados e a gente tem que dar o retorno. Então, quero deixar um abraço para todo mundo, né? Desejar um bom final de semana, que Deus nos proteja, nos ilumine, nos tire de qualquer dificuldade, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê harmonia, nos dê segurança, e que a gente consiga sair dessa dificuldade momentânea muito forte, muito fortalecido. Que o povo brasileiro é um povo que precisa, um povo sofrido, e nós precisamos muito de sair daí bastante vencedor. Vamos ter perdas no meio do caminho? Vamos, com certeza. Isso aí não inevitável. Todo mundo teve, não é nós que vamos sair sem. Mas aqueles que ficarem, nós vamos lutar muito mais por aqueles que podem. Um abraço a todos e vocês, e muito obrigado a todos. Eu te agradeço muito, João Jorge, pela participação, por ter aceitado o convite de participar conosco, porque acho importantíssimo nós poder esclarecer a todo o pessoal, né, a situação de cada atividade, porque hoje eu tenho visto assim, hoje não, sempre foi, né, o pessoal vê de fora, comenta, mas não sabe o que é a fundo, os meandros da atividade, as dificuldades que muitas vezes enfrentam ou enfrentaram para chegar no ponto que chegaram. Eu admiro muito o pessoal do transporte, em todos eles, tanto de carga como de passageiro, que a maioria deles começou na boleia do caminhão, né, ou do ônibus, né? Então, é um pessoal que sabe desde o início como a atividade se desenvolve, tem que saber realmente conhecer essa área do transporte, pneus, mecânica, tem que estar enfronhado dentro da atividade para poder. E não tinha na época, né, rastreador, GPS para olhar, olha,
tu tá em tal lugar, tu não devia estar num lugar, tá lá no outro. Enfim, né? As marcações de pneus, os chips, enfim, tudo aquilo que... Então, pessoal, muito obrigado aí por terem participado. Nós estamos aí nos 9 segundos. Fala ligeirinho, vai cortar. Não, aqui entrou a minha filha mandando um abraço para mim. Eu quero mandar um beijo para ela.